Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Espiritualidade Estelar e é com muita alegria no meu coração que eu anuncio para vocês o início do nosso evento, a Grande Convergência. Eu quero iniciar com um desafio para você que está em casa. Quero lhe desafiar a encontrar a sua melhor versão. E já que a gente está falando da Grande Convergência Temporal, precisamos entender primeiro o que é isso, não é, pessoal? Eu já venho falando muito aqui no canal sobre realidades paralelas. Afinal de contas, esse é o propósito do nosso canal. O propósito do canal Espiritualidade Estelar sempre foi trazer informações e tecnologias para auxiliar o processo de transição planetária que vai acontecer na grande convergência de linhas temporais paralelas que vai acontecer em 2027. Ou seja, nós estamos trabalhando ativamente para mudar a linha de tempo da Terra. Não somente eu, você quando desperta, e todas as outras pessoas que estão no meio espiritualista contribuindo para o despertar, para a elevação do inconsciente coletivo, estão co-criando a linha temporal de uma nova Terra. Só que, para que, pós-convergência temporal, a gente adentre uma realidade de um planeta em regeneração, com menos camadas de controle mental, com menos limitações cognitivas para a humanidade, com uma frequência mais sutil, nós vamos precisar fazer a nossa parte. E é aí que está o X da questão. Quando você desperta, você gera um impacto enorme sobre o inconsciente coletivo, porque a cada dificuldade que você vence, quando você vence sua rejeição, o seu abandono, os seus traumas, o padrão de submissão do feminino, da sua ancestralidade, você está liberando memória, se elevando e transformando a matriz do inconsciente coletivo, resgatando sua ancestralidade, impulsionando as suas outras partículas de consciência em outras linhas de tempo, impactando todo o seu ancoramento espiritual, ou seja, os seus mentores evoluem através de você e, obviamente, o seu núcleo familiar, o seu campo sistêmico. Portanto, se existe uma libertação tão grande que vai ocorrer quando você liberar essas amarras conscienciais, essas cargas, essas memórias, essas dificuldades, vai haver um mecanismo de dualidade, porque a evolução do nosso universo é através da dualidade. E quando essa dualidade se apresenta, é aí onde muitos desistem do caminho espiritual. E aí entra a nossa função: trazer tecnologias, ferramentas, meditações, conhecimento, porque com a compreensão dessa dinâmica dual, você vai saber navegar por ela com muito mais paciência, discernimento e sabedoria. Então o propósito do canal é ancorar uma egrégora na Terra, a nossa egrégora, que trabalha com as linhas temporais, trazer tecnologias para que as pessoas possam enfrentar a dualidade oriunda do processo de despertar e, principalmente, trazer luz a esse tema tão importante. O tempo não existe. O tempo é uma ilusão porque a gente está contido nesse tecido espaço-tempo e a gente percebe essa linearidade, mas o tempo ele não é linear. O tempo ele é um contínuo. E dentro do tempo cósmico, do eterno momento presente, todas as possibilidades de escolha que você pode ter feito nessa encarnação estão coexistindo. E isso significa que existe uma miríade de realidades. Realidades onde você já despertou, onde você está desalinhado do seu propósito evolutivo, onde você ainda está enfrentando aquela depressão, aquele transtorno mental, aquela ansiedade, aquele vício. Então existem essas outras linhas temporais. Tem linhas temporais até que a gente se acidentou e impacta a nossa e a gente fica se sentindo mal, mas isso é assunto mais complexo. Por que eu estou falando de tudo isso? Porque o nosso propósito agora é ir com força total para construir a melhor versão do nosso eu. Por que nós estamos fazendo isso? Porque no dia 6 de maio haverá uma grande convergência de realidade paralela. Pelo menos 7 realidades matriz vão se sobrepor. E isso vai sobrepor várias partículas da nossa consciência. O que vai determinar se após essa data eu vou ter um impulso na minha prosperidade? Eu vou finalmente vencer aquele meu medo, aquela minha rejeição que me impede de botar a cara aqui e falar, que me impede de abrir toda a luz que eu tenho para o mundo, que vai me tirar aquele abandono, aquela procrastinação, aquele trauma de abuso que hoje me limita. Vai ser a frequência que eu vou criar, que eu vou vibrar quando essa data chegar. Portanto, o nosso intuito aqui
é criar um evento, um movimento, para que possamos, em abril, dedicar todas as nossas energias ao nosso crescimento interno como seres humanos. E olha só que interessante, a gente se dedica a tanta coisa nessa vida, a gente se dedica ao profissional, ao afetivo, ao financeiro, mas tudo isso só vai existir se a minha frequência tiver em um padrão harmônico evolutivo. É interessante como criamos metas e prioridades, sendo que a meta mais fundamental da consciência humana é a mestria da consciência. É a sabedoria, é o desenvolvimento do amor, é o desenvolvimento da capacidade psíquica, é o controle das emoções, é a gestão do teu universo interior. Como eu vou querer ter um relacionamento harmônico se eu sou refém do externo? Eu não tenho a mínima gestão das minhas emoções. Então a minha proposta é, você não tem suas metas? Olha aqui para mim, você tem suas metas afetivas, profissionais? Bora colocar uma meta acima de todas essas agora? Vamos colocar uma meta espiritual? Vamos colocar uma meta de transformação da sua consciência? É duro, autoconhecimento dói, porque você vai ver que você está errado. E a nossa cabeça foi feita para economizar energia. O nosso cérebro não gosta de estar errado, não gosta de aprender coisas novas, não gosta de se reinventar. Mas se fosse para ser fácil, qual seria o esforço, o impulso cocriacional que a nossa alma exerceria para ela se aproximar da fonte divina e da geometria sagrada, crística do universo? Então, a experiência da Terra é um desafio. E é esse desafio que a embeleza. Pegou essa chave? O desafio da experiência da Terra é o que torna ela bela. Abraça o desafio. E, primeiro desafio, o mais importante de todos, um desafio dévico. Nós hoje vamos falar sobre o que são os devas e qual a importância deles quando houver esse grande evento cósmico, essa grande convergência de linhas temporais. Isso é uma canalização do meu mentor, Zantorium, que ele trouxe essa informação, e é por isso que, para abrir o nosso evento, eu quero começar falando de devas, tá bom? Então, primeira coisa, o que são devas, né? Eu falo tanto de devas, agora você vai mandar esse vídeo para todo mundo, para que mais pessoas saibam. Muita gente não sabe o que são os devas. Os devas são consciências responsáveis pela materialização do plano divino. Eles criam um modelo organizador primordial de cada forma do universo. Então entendam, a mente divina programa a criação, mas quem é que vai gerar o molde, o modelo e a materialização das formas? São os devas. E aí a gente já entende que existem dois tipos de desdobramentos de consciência no nosso universo. Existem consciências que vêm experienciar no universo. Existem consciências que se desdobram no próprio universo. Os devas, diferente de nós, eles não vão estar vivendo uma experiência, e sim sustentando a criação. Deu para entender, pessoal? Então, existem devas atuando desde níveis cósmicos, desenvolvendo o ciclo de vida de uma estrela. Então, tem devas que vão estimular a cristalização, vão magnetizar os elementos, aí eles se formam uma estrela, aquela estrela tem um ciclo de vida, tudo aquilo é gerado por consciência. O universo é uma consciência viva. Entende isso? Tudo é vivo no universo. Tudo é a fonte, tudo se desdobrou de uma fonte criadora. O que vai diferenciar é que tem consciências que vêm de mônadas dévicas, desdobramentos dévicos, desdobramentos conscienciais, cuja experienciação não é de vivência no universo, cuja modelo divino é de sustentação da criação, e existem consciências como nós, fractais de alma, que devem experienciar a criação. E o objetivo da experienciação é a mestria da cocriação dentro desse universo, que é tudo uma grande ilusão, uma grande simulação de consciência. Só que, da mesma forma que existe lá aquele deva cósmico que está gerando o ciclo de uma galáxia, de uma estrela, de um planeta, né? Todo mundo aqui já ouviu falar de Gaia. Gaia é um deva, pessoal. Gaia é um deva. Existem devas no útero, desenvolvendo lá no plano atômico toda a construção evolutiva do embrião, multiplicação das células, o desenvolvimento dos órgãos, tudo vem de uma inteligência suprema codificada na criação. E qual o código dessa criação? Fala para mim, bota aí no comentário se você vai adivinhar. Qual é o código, o modelo que organiza toda essa estrutura de consciência no universo?
O que é que faz, impulsiona essas forças que impulsionam as estrelas, o nosso corpo físico, os nossos corpos sutis, a nossa alma? Tudo é vivo, tudo é consciência. Qual é o esquema, a chave, o impulso de tudo isso? Fala para mim. A geometria sagrada. Tudo que está fora da geometria sagrada micaélica não adentra um padrão de fonte divina que impulsiona essa inteligência cósmica dévica a atuar sobre o ciclo evolutivo daquela entidade, daquela planta, do seu órgão, do universo, das estrelas, das galáxias. Opa, Marcos, se a geometria sagrada que define, o que que acontece quando o homem vai e mete a mão e muda DNA disso, muda DNA daquilo? O que que acontece quando o homem inventa alguma coisa que vai entrar no seu corpo e mudar alguma frequência do seu DNA? O que que acontece quando ele vai lá e cria um alimento transgênico e muda a parte genética? O que acontece com os alimentos ultraprocessados? A inteligência divina não atua sobre o ciclo evolutivo daquele ser. Tema, já joguei aí uma coisa para vocês pensarem, olha que legal. Então, o propósito evolutivo dos Devas é desenvolver a criação, guiando à perfeição, através das leis de formação do universo. O que eu falei para vocês? Flor da vida, geometria sagrada. Portanto, o Deva evolui através da sua doação ao plano criador. Então, ele não experiencia. Então, o Deva ele não vai encarnar, experienciar. Não. A sua evolução é a doação ao plano divino. O reino dévico possui diversas hierarquias. Umas vão construir, outras vão fazer o controle de qualidade. O que é o controle de qualidade? Aquela criação está saindo, por algum motivo, desse padrão de geometria sagrada. Aí vai entrar o que? Um Deva destrutor, que vai desintegrar aquela forma que não está mais correspondendo ao plano original. Ou seja, existem qualidades vibracionais dessas consciências dévicas que vão atuar de acordo com o propósito daquela forma que está sendo desenvolvida. O que isso quer dizer? Quem aqui já ouviu falar de orixás? O que acontece quando você manipula, através de elementos físicos e campos de magia, um orixá de uma maneira não cosmoética? Você está utilizando a propriedade destrutora de um Deva e está direcionando ela através do conhecimento de magia. Marcos, quer dizer então que pessoas com conhecimento de magia podem manipular essas forças dévicas? Podem. O propósito da humanidade era ser grandes magos que atuariam em parceria com o reino dévico, guiando essas forças à perfeição. Quando ele faz isso fora de uma cosmoética crística, ele vai sofrer pesadas consequências. Então, da mesma forma que eu posso ativar uma propriedade destrutiva de um Deva, fora da cosmoética, eu posso pegar uma propriedade construtiva e regenerar os Devas corporais, utilizando de dispositivos magísticos, oferendas, elementos de troca. Você já ouviu falar de maneira tão técnica do que é um ebó, como eu estou falando aqui para você? Se não, já deixa o teu like aí, já deixa um comentário bacana pra gente. Então, isso são os Devas. O que são os orixás? São as forças regentes da natureza. Então, uma das grandes chaves do processo ascensional humano é entender esses microespíritos que regem o nosso corpo. Nosso corpo pertence a Gaia, que é uma consciência dévica ligada ao Cristo Micael, e, portanto, ele é regido por Devas internos. E esses Devas garantem a sincronia da multiplicação celular, do desenvolvimento das nossas células, do correto funcionamento dos rins que vão filtrar o seu sangue, vão estimular a vida no seu corpo, dos seus pulmões que vão captar o oxigênio, do seu fígado. Tudo isso vem de uma inteligência física. E aí, o que aconteceu? Olha aqui essas empresas, ó. Quem aí gosta dessas coisas de governo oculto já estudou? Quem é que controla todas essas empresas aí? É um fundo, né? Um fundo de investimento trilionário. Por que tantas empresas desenvolveram alimentos industrializados?
Por que que o seu bisavô vivia tanto? E agora, os nossos pais, avós e nós temos tantos problemas de saúde que outrora não existiam? Eles não foram expostos a esse tipo de alimento. A intoxicação que nós estamos vivendo agora. Então, com o alimento dos ultraprocessados, que tudo isso foi desenvolvido por inteligências por detrás dos bastidores, que impulsionam os cientistas, os químicos a desenvolver esses alimentos hiperpalatáveis. Tudo isso vem, ó, pessoal, bastidores do invisível, manipulando ali as consciências a desenvolverem isso. E o que aconteceu também? Nós estamos aqui em grande cidade. Eu estou gravando isso daqui, eu estou aqui na grande São Paulo gravando esse vídeo para vocês. Estamos viajando para gravar aqui. Então, imagina o tanto de campo eletromagnético, de luzes, de aparelhos eletrônicos, de redes Wi-Fi. O nosso campo energético não foi feito para interagir com tanta coisa. Não foi. Nosso campo foi feito para estar o pé no chão. Estou aqui no 12º andar de um apartamento. Meu corpo não foi feito para isso. Isso foi o quê? Desintegrando o nosso reino corporal, enfraquecendo esses microespíritos que regem o nosso corpo. Aí o que acontece? O microespírito, que vai reger a multiplicação da célula do pâncreas, entra numa intoxicação dévica, abre-se uma memória da ancestralidade, abre-se algum trauma, porque o que acontece? Quanto mais baixa a nossa frequência, maior a chance de eu entrelaçar-me com cargas, dificuldades e declínios da memória do meu corpo dos ancestrais, ou da memória do meu corpo astral de outras vidas. E quando a frequência negativa dessa se abre, aí manifesta-se, por exemplo, um câncer, uma doença. Seu corpo para de funcionar na sinfonia crística da geometria sagrada micaélica. Assunto avançado, mas é o que acontece. Nós não fomos feitos para isso aqui, pessoal. E aí, o que acontece? Essa intoxicação compromete o funcionamento do impulso atômico dos nossos devas. E aí geram matrizes artificiais. O deva para de funcionar corretamente. E é isso que a gente chama de devas artificiais. O que é um deva artificial? É um deva corporal que foi contaminado progressivamente por alimentos processados, por frequências, por medicações. Ele para de funcionar corretamente e ele começa a impulsionar o funcionamento doentio do seu corpo. Você vê aí, por exemplo, dependência química, vícios, todo tipo de vício alimentar, de intoxicação. Ele cria essa corrupção do microespírito do seu corpo que vai desencadear uma doença. E o que acontece? Os devas, eles são combustível, a potência que vai fazer com que você conecte-se com o seu nível espiritual. Como assim, Marcos? Eu não sei como, ninguém fala sobre isso, pessoal. Mas a chave da ascensão é os devas. Porque o deva, ele te dá um impulso para você aterrar a tua energia e conectar com o teu plano espiritual. Então, se você está com um padrão de intoxicação, com sobrepeso, sem exercício, você não consegue puxar esse gradiente energético da Terra para alcançar o teu nível espiritual, pessoal. Então, quando você começa a equilibrar, você fica mais sensível, você toma decisões mais alinhadas, o teu plano mental funciona melhor, você começa a ter sentimentos mais evoluídos, você fica menos visceral, você fica menos reativo, você se transforma. E eu não sei como ninguém fala sobre isso, mas é por isso que a gente está aqui para falar. E mais do que falar, estamos aqui para trabalhar esses devas através de meditações. Então, quando a gente visita um ponto de força, mas não é de qualquer jeito, a força que rege os devas é o amor. Não tem como acessar devas sem amor. Ele responde somente ao amor crístico. Então, quando você vai num ponto de força com amor e gratidão, além de você se conectar com o deva regente daquele ambiente, você acessa também os espíritos guardiões das matas, os caboclos da praia, caboclo da mata, caboclas das cachoeiras, o Exu guardião das pedreiras, das matas, aquela força espiritual sete poeiras da praia, Tranca-Rua de Imbaré, todas essas forças vão atuar. Opa, aqui tem uma pessoa com amor, com gratidão e com respeito. Vamos atuar aqui, vamos limpar essa magia, vamos limpar esse miasma. E aí vem aquela força dévica e te sustenta. E vejam, no mar tem sal, que é um elemento de descarrego, tem os elementais, as ondinas, que são microespíritos
Nós temos o Deva Regente Iemanjá, o Deva Regente da beira da praia e todos os espíritos guardiões daquele ponto de força, todos os falangeiros. É muita força, é muito axé. E por que a gente não se dedica e não enxerga esses pontos como portais de cura para a nossa consciência? Então, nesses locais, profundas desintoxicações vibracionais ocorrem em nível físico, emocional, mental e espiritual. Então, gente, por que a gente está falando de Devas? Porque, de acordo com o meu mentor Zantório, se vocês deixarem nos comentários, a gente pode até, de repente, preparar uma aula aqui para vocês, ele explicou que o que vai fazer eu me sintonizar com as minhas partículas mais evoluídas em outras realidades e, principalmente, manifestar a minha cocriação espiritual é o alinhamento dos Devas. Então ele explicou que quando o Deva do corpo físico está alinhado, ele começa a entrar em ressonância, alinhando-se com os Devas do corpo astral, que coordenam as emoções. Então o teu campo emocional à terra. Aquilo ali trabalha o teu mental inferior, que tem Devas que coordenam o teu pensamento lógico. Então você começa a pensar de uma maneira mais equilibrada. E aí ele acessa o Deva do mental superior, que é a tua criatividade espiritual. Você começa a ter pensamentos cada vez mais sutis, e aquilo se alinha com os teus Devas do corpo búdico, e tu se transforma num motor de cocriação espiritual, que entra em ressonância com o Deva da alma, cuja função é puxar a tua consciência cósmica e ancorar ela na Terra. Só que pensa comigo, se o teu Deva espiritual, lá do teu corpo átmico, ele está puxando a tua consciência, mas todos os outros corpos estão comprometidos, porque você está intoxicado, porque você passou por muitos traumas, está com muitos processos obsessivos que estão afetando até o teu nível mental, essa força espiritual ela não chega, então ela é barrada, então desconecta. Então nós já ouvimos diretamente do nosso mentor, Dr. Pasha Velansky, que uma consciência que está com alto grau de obsessão complexa não manifesta nada, zero, do seu nível espiritual. E eu que passei por isso nessa encarnação, e eu que falo em verdade porque fui resgatado do Vale da Sombra da Morte pela apometria, pelo comando Santa Esmeralda, eu que vivi uma jornada de herói na minha vida, vim do Vale da Sombra da Morte, dos mais pesados transtornos mentais que vocês possam imaginar, e hoje estou aqui trabalhando para a hierarquia espiritual. Eu sei o que é você não vibrar nada da sua alma, você sentir que você não está sendo absolutamente nada daquilo que você veio fazer na Terra. Você sente que você tem um potencial enorme lá dentro de você, uma força, um magnetismo, mas não consegue colocar nada para fora. É uma dor imensurável. Você já se sentiu assim? Ninguém deveria se sentir assim na Terra. O objetivo de cada alma deveria ser justamente encontrar esse potencial e colocar essa luz para rodar no mundo. É o teu chamado. Então, desafio para vocês. Desafio da grande convergência. Número 1, se você não faz atividade física, comece agora. Musculação, para quem gosta. Busque uma prática alquímica, yoga, qigong, pilates, algo que vai trabalhar a tua flexibilidade, porque um corpo rígido reflete uma mente rígida. Eu sou fã da yoga, yoga transformou a minha energia, transformou meu campo. Então, número 1, inicie sua atividade física. Um banho de ervas por dia, pessoal. Você vai treinar, sua academia é próxima de um supermercado, você vai no supermercado, compra alecrim manjericão, que é um banho que vai bem qualquer dia. Ou compra só alecrim, planta alecrim na sua casa. Marcos, minha rotina é uma loucura. Compra várias ervas secas, que nem minha mãe faz. Ela compra anis estrelado, alecrim, manjericão, canela, cravo, gengibre, deixa tudo lá numa caixinha e coloca as ervas lá, ferve e toma banho antes de dormir. Dê sempre preferência a ervas verdes, porque elas vão ter mais magnetismo de energização. E no decorrer do dia, o que mais a gente precisa é de vitalidade. Mas se você não tem condições, não deixe de tomar, porque o importante é o princípio do banho de ervas. É a princípio dévico que está ali, mesmo que tenha sido extraído dele o elemento da água para torná-lo desidratado, ele ainda vai funcionar muito bem no seu campo. Então faça isso. E aí o que você vai fazer? Você vai plasmar, imantar suas mãos e colocar a energia do Tai. O Tai é o símbolo do infinito dourado, tá bom? Coloca esse símbolo maravilhoso no banho
tá? Depois eu vou fazer uma aula aqui só sobre banho de ervas. Você quer que eu faça? Deixa um comentário aqui. Então, um banho de ervas por dia. Você vai visitar uma cachoeira, mar ou lagoa uma vez a cada 15 dias. Todo dia de manhã acordou, faz um ancoramento. Não precisa colocar o fone de ouvido, não fique dependente de mim. Colocou lá, sentou, fechou os olhos, um gauchos, vita quanto, visualiza os 5 raios, ativa e já cocria que o seu dia vai ser maravilhoso. Que hoje você vai ser uma pessoa mais equilibrada, mais harmônica, mais próspera, mais livre do que você foi ontem. Joga dentro da tua chama penta tudo aquilo que tu quer pro teu dia. Aí ativa uns Arcolitax, um Rairamet, os escudos de proteção, você já vai full power para começar a sua rotina. Faz isso. Cortou açúcar e alimento processado. Vamos cortar isso daí da sua dieta. A não ser que você seja um atleta, tá? Aí tudo bem, aí você vai ter necessidade de açúcar, mas alimento processado não, cortou, pá. Então, cortou açúcar, alimento processado. E alimentação deve, cara. Descascar menos, descascar mais, desembalar menos. Então frutas, legumes, verduras, cereais. Aqui a gente não é contra o consumo de carne. Isso é uma escolha individual. Se você se sente bem comendo carne, coma. Se você não se sente bem com proteína animal, você tira. Isso é uma coisa individual. Isso não impacta a sua espiritualidade, tá bom? Porque o que realmente vai impactar a sua espiritualidade é muito mais o que você pensa e o que você sente do que um alimento vindo de uma proteína animal. Principalmente, né, quando é uma proteína animal criada livre, de boa procedência, tá bom? A informação que nós temos é que a carne vermelha aterra mais a sua energia e uma alimentação sem carne te sutiliza mais. Mas não existem momentos que nós precisamos aterrar? Então, atenção quanto a isso. Então, a carne, o alimento vem de um animal que faz parte da natureza. Agora, um alimento ultraprocessado, isso daí sim é que vai impactar o seu campo, cheio de corante, de substância cancerígena, tá bom? Sem celular ao lado da cama, escolha um livro de desenvolvimento pessoal. Eu já tô com o meu aqui, ó, deixa eu pegar. Eu já estava demorando muito, estava há muito tempo sem livro, eu terminei o livro do Joe Dispenza, Como se tornar sobrenatural. Agora estou estudando esse gigante, esse monstro, modelando tudo o que essa consciência trouxe aqui, que se libertou de traumas profundos, de um ambiente familiar denso, se tornou a potência que ele é hoje, Poder Sem Limites, do Tony Robbins. Então coloca um livro de desenvolvimento pessoal, coloca lá um livro do Joe Dispenza, um livro de autossuperação, tem o livro do David Goggins. Cara, vai lá na Amazon. Como é que eu faço, Marcos? Me indica livros. Joe Dispenza, Tony Robbins tem livros excelentes, você tem o Patrick Bet-David. Coloque livros que vão te estimular a crescer na tua inteligência emocional, que você vai compreender o funcionamento da sua mente, sobre feridas emocionais, as 5 feridas emocionais de Lise Bourbeau para você que tem problema de criança ferida. Outro livro bom, A Sabedoria do Eneagrama, é um livro maravilhoso para você entender de personalidade. Todos os livros do Joe Dispenza, já falei, então livros de desenvolvimento pessoal. Quer saber se o livro é bom? Você procura o tópico que você quer. Olha, eu estou precisando desenvolver meu controle financeiro. Pô, pega um livro de psicologia financeira, pega um livro dessa área. Mas você vai no Amazon e vê se o livro tem 5 estrelas e quantas mil avaliações ele tem. E aí você adquire o livro. Marcos, pode ser um livro de espiritualidade, um romance espírita. Aqui eu estou querendo desenvolver a nossa conexão, o nosso eu. Se você preferir um livro espiritual, espiritualista, tudo bem. Mas eu acho que o que a gente tem que desenvolver mesmo é a personalidade. Porque a parte espiritual a gente vai desenvolver com prática. Tá bom? Então, aqui algumas dicas de livros. Como eu estou muito inserido no meu espiritual, como eu trabalho com isso, eu começo a ver a mente de mentes brilhantes que estão fora da espiritualidade, que atingiram resultados inimagináveis. E aí eu vejo como eles chegaram lá e eu acabo vendo, a similaridade do conteúdo desses caras com aquilo que a gente entende na parte espiritual. Então, nada de celular. Escolha um livro. E aí, o que é que você vai fazer? Vai lá ler seu livro, Desafio Dévico. Por quê? Porque a minha mente também é um Deva, tá bom? Então, nada de celular. Banho de ervas, alimentação. Vai lá, e me marca para eu ver que você está fazendo o desafio.
Vamos começar, vamos criar esse movimento de transformação, desafio dévico. E aí, a gente vai fazer isso até o dia 6 de maio. Vamos nos comprometer com esse equilíbrio, com o nosso crescimento espiritual, com o nosso desenvolvimento. Vai lá na cachoeira, desafio dévico, estou cumprindo, Marcos, estou indo lá. E no final, passou o dia 6 de maio, eu quero ver o depoimento da transformação que esse movimento gerou na sua vida. Então eu quero agradecer do fundo do meu coração você que assistiu essa aula toda conosco. Compartilha esse vídeo do nosso evento A Grande Convergência com o máximo de pessoas possível e vamos trabalhar para nos sintonizarmos com as versões mais harmônicas, evoluídas e alinhadas com o nosso propósito evolutivo do nosso eu. Beijo no coração. Vamos embarcar nesse desafio. Tchau, tchau, pessoal.